pessoas, tudo certo com vocês? Voltei eu aqui, professor Nozé, agora para falar um pouquinho sobre classe de palavras, módulo básico, aula básica. O que você precisa entender disso? Primeiro de tudo, o que são classe de palavras ou classes gramaticais? Que é a mesma coisa. Classe de palavras ou classes gramaticais, mesma coisa, é quando eu estou classificando as palavras da língua portuguesa de acordo com a sua função, ou melhor, de acordo com o emprego dessa palavra, certo? Então, por exemplo, são 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras que existem. Quais são elas? Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, advérbio e interjeição. São as 10 classes de palavras. As palavras da língua portuguesa elas são encaixadas de acordo com como elas representam no texto. Então, por exemplo, se eu falar assim, Noslen foi ao parque, beleza? Noslen, substantivo, foi é o meu verbo, a é preposição, o é artigo, né, dual, e parque é substantivo. Beleza? Isso é o básico que eu preciso saber. Identificar no texto, na frase, na oração, qual é a classe dessas palavras. Por quê? Porque essa classe impacta no sentido do meu texto. Impacta no sentido da minha oração. Impacta naquilo que eu quero passar. Eu preciso entender, preciso bater o olho numa oração, numa frase e identificar quando que é substantivo, quando que é verbo, quando que é advérbio, quando que é preposição, quando que é conjunção. Obviamente, as funções bem detalhadas, bem explicadinhas, vão estar no nosso módulo de aprofundamento. Mas aqui no módulo básico, eu vou fazer um exercício com você. A gente vai olhar para essas categorias, para essas palavras, e vai identificá-las dentro da minha frase, do meu texto, certo? Eu preciso disso até para facilitar na nossa interpretação de texto. Lá na interpretação vai impactar também saber se é substantivo, verbo, adjetivo, o que quer que seja. Para depois ainda facilitar mais ainda, por exemplo, a nossa análise sintática. A análise sintática depende também de saber a classe da palavra. E a análise sintática é um pouquinho mais elaborada, mas fica para uma próxima aula isso aí. Beleza? Então, olha só. Dentro dessas classes de palavras, eu tenho palavras chamadas de variáveis, que é aquelas que podem ter variação de gênero e número. O que quer dizer isso? Elas são variáveis porque ela pode ter masculino e feminino, singular e plural. Beleza? Tem palavras variáveis e tem as invariáveis, aquelas que não têm masculino e feminino e nem singular e plural. Elas são escritas de uma forma só, normalmente só no singular, beleza? Então, olha aí a diferença. Tem classes de palavras variáveis e invariáveis. Tudo bem? Tranquilo isso? Maravilha? Muito bem. Vamos para o nosso exercíciozinho. Eu vou te dar um texto, uma frase, um texto aqui, e nós vamos tentar identificar a função de cada uma, ou seja, classificar cada uma das palavras, certo? Que estão nessa frase, nessa oração. Perceba que eu vou só fazer uma classificação da palavra. Não vou entrar no mérito se ela é objeto, direto, indireto, isso é análise sintática, é outra coisa. A gente vai fazer aqui uma análise morfológica. Sempre que eu falo análise, sempre que eu falo análise morfológica é analisar isso. Classe da palavra. Beleza? Então vamos lá. Nosso texto vem para a nossa tela que diz assim. Os casos abusivos em empresas acontecem normalmente com gestores sem preparo para suas funções. Beleza? Os casos abusivos em empresas acontecem normalmente com gestores sem preparo para as suas funções. Tá aí nosso texto bonitinho. Agora a gente vai pegar palavra por palavra e vai identificar qual é a classe gramatical, qual é a classe dessa palavra. Beleza? Muito bem. Vamos lá. A palavra os. Os. Se fosse aí no jiu-jitsu, né? Os. Mas não é. Então, ó, os. O que é os? Os é um artigo. É óbvio, eu não vou entrar aqui nos pormenores se é artigo definido, indefinido. Não, isso está lá no nosso módulo, certo? A gente fala sobre isso no módulo, aqui é básico. Os, artigo. O artigo normalmente vem antes de um substantivo. Então, casos, substantivo. Sacaram a ideia? As palavras, elas caminham juntas. Elas estão coordenadinhas uma com a outra, elas caminham juntas. O artigo normalmente vem antes de um substantivo, então casos é substantivo. Agora, abusivos caracteriza casos. Se caracteriza os casos, adjetivo. Sacaram essa ideia? Casos abusivos, adjetivo.
Abusivos, adjetivo. Depois, em tá ligando abusivos à palavra empresas. Em é uma preposição. Estou ligando palavras, preposição. Empresas dá nome a instituições. Então é um substantivo também. Veja que aqui é análise nua e crua, morfologicamente. Classe da palavra, certo? Empresas, substantivo. Acontecem não é a ação. Se é ação, verbo. Pronto, tá aí. Verbo que está no plural, terceira pessoa do plural. Beleza. Por que o verbo está no plural? Porque concordando com casos, os casos acontecem. Beleza? Ok. Depois, normalmente. Normalmente, tranquilamente, lentamente, malandramente. A menina inocente. Malandramente também é advérbio. Normalmente as palavras terminadas em mente, normalmente as palavras terminadas em mente são advérbios. Essa é um advérbio porque traz o quê? Normalmente estabelece uma situação em relação à ação do verbo, beleza? Então tá aí, normalmente advérbio, ok? Com gestores, com tá ligando o advérbio normalmente a gestores. Com é uma preposição. Depois, gestores é o nome de uma função. Beleza? Se é nome, substantivo. Sem preparo. Sem é uma preposição que está ligando gestores a preparo. E preparo, gestor substantivo, preposição sem e preparo. E agora, preparo é um substantivo ou um adjetivo? Com gestores sem preparo. Preparo não é uma característica dos gestores? É um adjetivo. Professor, mas podia ser o verbo preparar. Isso, mas aqui ele está funcionando como caracterizador. Até porque a preposição sem, a preposição não, a preposição sem auxilia nisso. Olha que doido. Aí, depois, para suas funções. Para, também está ligando palavras, preposição. Suas é o quê? Suas é o meu pronome, que está retomando, certo? Pronome. E funções, substantivo, porque também está dando nome às coisas. Perceberam então aí o que eu fiz? Eu trabalhei exatamente com essa relação, certo? Então, pessoas, o que acontece aqui? Que eu tenho cada uma das palavrinhas sendo nomenclaturadas. Eu estou dando nome. É como se eu pegasse aqui, botasse uma gaveta, e essa gaveta do substantivo, essas palavras estão aqui dentro, porque tem essa função. Mas qual que é a função do substantivo? Dar nome às coisas. Ok, professor, eu quero aprofundar isso. Nós temos um módulo inteiro de substantivo na nossa plataforma aqui, para você poder aprofundar. Então, módulo substantivo, aprofundamento lá. Aqui é básico, só para identificar dentro do texto como funciona. Tranquilo isso? De boas? Susi? Muito bem. Então, veja que aqui eu fiz uma exemplificação, para você poder entender como é cada uma, e essa leitura, ela tem que ser meio natural. Todo o texto que você pegar, você precisa ler e compreender a função de cada uma dessas palavras. A classe delas, para facilitar na interpretação e também na sua análise sintática. Maravilha? Show de bola? Tranquilaço? Muito bem. Então, vira a página, segue adiante. Tem mais coisas relacionadas à nossa língua portuguesa, módulo básico. Vai!